Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba, o universo da adoção. Há diversas correntes de pensamento sobre como lidar com a adoção. Às vezes os pais não contam a verdade à criança porque não sabem quando e como falar. Mas há também quem acredite que o melhor não é tocar no assunto, já que os adotivos são filhos do coração. Existe ainda o receio de traumatizá-los com a informação que os pais julgam não ser necessária aos filhos, por serem tão pequenininhos. Acredito que o filho deve saber a verdade, pois não é possível manter o segredo eternamente. Alguém da família ou mesmo um amigo acaba soltando a língua, por maldade ou ingenuidade. O melhor momento para falar disso é quando a criança pergunta sobre gravidez, parto e nascimento. Não é comum que ela faça perguntas como um adulto: sou adotado? Como fui encomendado? Nasci de parto normal ou cirúrgico? O que as crianças querem saber é de onde vieram, e não se são adotadas, caso cheguem a essa etapa sem conhecer a verdade. A capacidade de compreensão delas vai aumentando. Antes, qualquer resposta as satisfazia. Agora querem saber mais detalhes. Cada criança pergunta conforme sua curiosidade e capacidade. Volta a perguntar mais tarde, enquanto não estiver satisfeita com a resposta. É natural que ela queira saber de onde veio. O pai, por suas características masculinas e até mesmo pelo menor envolvimento, consegue dizer ao filho que ele é adotivo com tranquilidade. A mãe sofre muito, porque parece que a responsabilidade por não ter tido filhos é dela. Não é verdade. Em apenas 30% dos casos, as causas do fracasso reprodutivo são femininas. Em 30% são masculinas. Em 40% dos casais sem filhos, há problemas de ambos os lados. Uma das mais causas da adoção é a infertilidade. A adoção é um gesto maravilhoso. Crianças adotadas são filhos do coração. O que muda é a origem. Para a criança não importa se ela veio do útero ou do coração. Não tem na cabeça a figura do pai ou da mãe biológicos. Essas são preocupações dos adultos. Entretanto, por mais que a família procure lidar naturalmente com a situação, chegará a hora em que a criança vai entender o que é adoção e não terá gentileza. O jogo psicológico e a amabilidade para enfrentar a notícia de que sua mãe não é verdadeira. É sempre um choque. Um casal sem filhos adotou um bebê recém-nascido e nunca escondeu o fato. Chegou a levar a criança para conhecer o orfanato de onde viera. E tudo seguia bem até o garoto completar 6 anos, quando a professora da escolinha pediu que as crianças levassem uma foto da mãe grávida. Recentemente, as escolinhas têm trabalhado mais o vínculo da criança com a família. Um dos recursos usados é solicitar fotos da família, mas nesse caso a escola desencadeou uma situação inesperada. O filho de 6 anos voltou-se para a mãe e disse que ela era sua mãe falsa e que tinha outra mãe, a verdadeira. Vou amar você a vida toda, mãe, mas eu sei que eu tenho outra mãe. A mãe adotiva sentiu-se atrapalhada e a criança ficou doente. No dia de levar a foto, estava internada no hospital, onde passou 3 dias. Sofreram os pais e a criança. Talvez ela tivesse usado a palavra falsa porque seu vocabulário era restrito, mas a mãe viu apenas sua conotação negativa. Então, vamos lá. Na hora de falar para a criança que ela é adotada, qual é a melhor hora, né? Segundo o texto, o Samitiba coloca que a melhor hora é quando a criança pergunta. Tem mães, tem pais que adotam a criança e passam a falar para a criança sempre que ela é adotada. Sempre. Para tudo e qualquer coisa que vai fazer, toca no assunto de adoção. A criança acaba se sentindo um estranho no ninho. Concordam comigo? Tá calor aqui, gente. Desculpa, tem que amarrar esse cabelo. A criança que fica ouvindo o tempo todo que ela é adotada, que o pai e a mãe não são os verdadeiros, que ela veio de outro lugar, né? E querem contar mais a história biológica dela do que aquela que ela vive, ela fica sem nem a família biológica e nem a família adotiva. Ela fica meio perdida no meio disso tudo. Quem não ficaria? Né? Então, no meu ponto de vista, e mesmo os estudos apontam isso, que o ideal é quando a criança vem perguntar. Vem cá, mãe, vem, tá aprontando. O ideal é você pegar a criança, quando ela vem te perguntar de onde eu vim, que ela vai perguntar isso, não vai perguntar ao médico se é cesárea, se é parto natural, ela quer saber de onde que ela veio. Tem o Dumbo, né, que mostra o desenho animado,
que ele vai mostrar para a molecadinha, os pequenininhos, né, a questão da cegonha, trazendo os bebês, né? E eu já trabalhei esse desenho onde eu falava para as crianças, falava, olha, vocês não veem na cegonha, né? Isso daí é um desenho, isso aí é uma figuração daquilo que vocês passaram, né? Vocês vieram, sim, de algum lugar, mas não através da cegonha. Vem através do pai, da mãe, tem a relação sexual. Então, mesmo que sejam crianças, 6, 7 anos, a gente precisa explicar, né? Dar já uma pincelada de como que é a reprodução. Isso está nos parâmetros curriculares. O professor não precisa ter medo de falar nesse assunto. O professor não precisa ter medo. Quando a gente tem medo de falar no assunto, a gente está protelando para que essas crianças vão buscar em outro lugar. Eu sempre fui da opinião que quem tem que dar a notícia é pai, mãe, professor. Nós somos instruídos para isso. Agora, já pensou se a resposta vem de um coleguinha que tem a mesma idade, ou se vem de algum pedófilo? Então, o ideal é instruir, né? E a criança adotiva não é diferente, ela vai ser instruída, mas tem que ter um momento certo. Eu concordo com isso, Amitiba, que o momento certo é aquele momento que a criança pergunta, e não de você ficar o tempo todo falando para ela que ela é adotiva. Não falando para ela o tempo todo, olha, aquela ali podia ser sua mãe, a sua mãe era daquela cor, o seu pai... Não, porque ela não vai ter nem a família biológica e nem a adotiva. Ela não vai ter vínculo, né? E a criança precisa sentir o vínculo, ela precisa sentir que aquela casa que ela tá é dela, que a mãe que está cuidando dela é mãe, né? Na escola, o professor fica com uma batata quente também, porque a família tradicional, se você pede fotos da família, eles vão ter a foto normal, e eles vão adorar expor a mãe, o pai, os irmãos, fazer árvore genealógica, aquela coisa toda. Mas uma criança adotiva, ela já não tem todo esse material, né? Se ela souber que é adotiva, né, ela não vai conseguir trazer a mãe biológica, a foto da mãe grávida. Então fica uma saia justa. É que nem Dia dos Pais. Nós evitamos trabalhar Dia dos Pais na escola, porque muitas mães, infelizmente, principalmente nos dias de hoje, elas não sabem nem quem é o pai. Nós estamos com um problema muito sério em relação a isso. As mães, elas chegam na escola, você fala, qual é o nome do pai da criança? Não, não tem nome não, o certidão de nascimento dela é só o meu nome. Mas por quê? Porque não sabe nem quem é o pai, né? Então, nós evitamos. A escola tem que ter um bom senso, por isso que eu falo, eu investigo minhas crianças. Eu procuro saber o mais que eu puder sobre cada uma, para tentar evitar constrangimento. E mesmo conhecendo as crianças um pouco, a gente ainda cai em algumas situações constrangedoras, sim, de coisas que a gente pede ou quer da criança e a criança não tem para dar, porque a família também não tem. Então, a gente tem que ter um bom senso, né? Tem que ter um pouco de conhecimento para entrar no assunto com a criança, seja ele qual for. Na escola, a criança adotiva tem que ser assunto. Eu não vejo professor trabalhando adoção. É um tema que nunca se trabalha, a gente nunca procura falar sobre isso na sala de aula. Algumas crianças são criadas pelos avós, né? A mãe sai para trabalhar e deixa com os avós. Às vezes passa no final de semana, pega a criança e leva para comer um lanche, para levar no parque. Ela trata a criança mais como se fosse uma tia do que como se fosse a própria mãe. Quem cria é a avó. Não é uma adoção legal, mas não deixa de ser um tipo de adoção, porque quem está criando não é a mãe, é a avó. Quando tem qualquer comemoração na escola, quem vai é a avó. Se tem um problema, tem reunião de pais, a avó está lá. Então, a adoção legal e tem a adoção informal, aquela adoção que você dá para alguém cuidar enquanto você está na rua. Você mais fica na rua do que com a tua filha. Isso não deixa de ser um estilo de adoção. E a criança sente isso. Falta o chão para ela, quando ela não tem a mãe. A mãe adotiva é mãe. Ela tem que se colocar na posição de mãe. Tem algumas que são tão inseguras, que elas têm tanto medo de perder a criança, que ela quer dar o mundo para a criança. E isso está errado.
Tem algumas mães, alguns pais, que pelo fato de terem demorado para conseguir a adoção, quando conseguem, é aquele doce que você tanto deseja e quando você vai comer, você se lambuza. Então, tem algumas mães e pais que não sabem ainda se comportar como mãe e pai. Na sua insegurança por não ter tido o filho, acha que também não vai conseguir manter o filho. Não é manter economicamente, financeiramente, mas no emocional. Segurar o amor daquela pessoa por você, porque ela não é sua. Então você tem medo de perder. Isso acontece muito. A parte social trabalha muito bem na questão da adoção, mas a parte psicológica que deveria acompanhar essas pessoas, eu vejo muita falha. E aí, quando tem a falha na adoção, nessa parte psicológica, sobra para onde mesmo? Para nós aí, professores. Pois é, sobra para nós. É nós que vamos ter que nortear essa família, né? Às vezes a falta de regra da criança lá na casa dela vai gerar problemas de disciplina na escola. O professor não vai aceitar. Vai chamar a mãe e a mãe vai falar o quê? Ai, é porque ela é adotada. Ai, tenha um pouquinho mais de paciência, porque ela descobriu agora que ela não é minha filha. Então, essa insegurança da mãe, do pai adotivo, traz um problema sério de disciplina na sala de aula. Eu já peguei muita batata quente assim, mas muita mesmo. E é um tema que tem que ser trabalhado. Eu creio que deve ser um tema de projeto. Tem que ser trabalhado. Mesmo que não tenha ninguém adotado, mas tem os adotados informais, aqueles que ficam com as avós, com as tias, com a vizinha, que dá na mesma. Você vai chamar a mãe, você não conhece a mãe, porque veio a avó, veio a tia, veio a família inteira na reunião, menos a mãe. Então, é um momento que você tem que entender de onde está vindo seu aluno, que família que é essa que ele tem, para saber trabalhar. E para saber trabalhar de uma forma que não ofenda, que não agrida, como aconteceu aqui no final do texto, né? A criança ia bem, sabendo que ela era adotada até os 6 anos, porém, quando ocorreu de pedir uma foto da mãe grávida, ela pirou na batatinha, né? A criança chegou a ficar doente. E fica mesmo. Isso aí não é história para boi dormir, não. Isso daí fica mesmo. A criança, quando ela não consegue realizar algo que é um desejo dela perante os outros, ela pode ficar. Então, que a gente tome conta dessas crianças como se fosse de sangue, normal. Tratar normal. Tem que dar disciplina? Dá disciplina normal. Tem que falar sobre da onde que veio? Fale normal, senta junto com... Você vai ter que falar pro teu filho, olha, você veio aqui da minha barriga, através do sêmen do seu pai, do óvulo, da sua mãe, você foi concebido. É uma conversa difícil de adulto com criança? É, mas é uma conversa necessária. E aí o adotivo é a mesma coisa, você não veio aqui, você não veio através do seu pai, mas você veio pelo amor que nós fomos buscar você. Você veio de um abrigo. Eu não sei qual é a história da sua mãe, do seu pai, porque eu acho que não é conveniente contar. Eu, Patrícia, professora Patrícia, eu não acho conveniente contar a história da mãe biológica. Porque se a mãe biológica chegou ao ponto de deixar a criança para ser adotada, é porque ela não quis. Não interessa se ela não tinha condições financeira, mental, mas mãe que é mãe não deixa filho. E se deixou, então não é digna nem de ser tocado o assunto. Eu, Patrícia, sou mais dura para isso. Eu acredito que não deveria nem falar sobre essa mãe. Apenas que eu fui num local, vi você era lindo, eu te amei de primeira, eu quero você como filho e estou cuidando como se fosse meu filho e é meu filho. Ponto. Não tem que ficar buscando quem era a mãe, quem era o pai, porque se fosse para a criança estar junto com o pai e a mãe biológica, ela não estaria ali para ser adotada. Então, adotou, já era. A história dela começa a partir do momento que adota aquela criança. Ali começa o livro da vida dela de verdade. É a segunda chance que Deus está dando para ela viver e viver bem. Então, o pai e a mãe não tem que se sentir culpado. É pai e mãe como outro qualquer. A diferença é o local que essa criança foi gerada, só. Mas o amor, o carinho, né, a disciplina que você vai dar é a mesma, tem que ser a mesma. Não pode ficar com essa coisa, porque ela é adotada, então eu dou tudo para ela, porque eu não vou poder ter outro filho, então ela vai ter tudo o que ela quiser.
É um grande erro. É um grande erro. Porque essa criança, ela vai ficar hipermimada, ela vai ficar desregrada, ela vai achar que ela pode tudo em todo lugar. Você vai sempre comprar briga, o pai e a mãe vão sempre comprar briga em favor dela, com o professor, com o diretor, vão mudar de escola, vão mudar de roupa, vão mudar de tudo quando as coisas não estiverem do jeitinho que a princesinha quer. E tá errado. É uma criança como outra qualquer. Ela tem que ter disciplina, tem que ter amor no mesmo peso. A mesma asa, a gente precisa de duas asas para voar, né? Razão e emoção. Então, as duas asas têm que ir bem equilibradas para que essa criança possa voar. Não pode dar muita coisa de um lado nem do outro, como qualquer outra criança, né? Então, é isso. No caso da adoção, a escola tem que saber muito bem como trabalhar isso, para não piorar a situação, né? Assim como o Dia dos Pais, a gente também tem que sempre ter um jogo de cintura, em razão aí de que algumas crianças não conheceram seus pais. O Dia das Mães já é mais difícil, né? Mas ainda assim, eu já tive alunas que não tinham mãe. Ou a mãe era falecida, ou a mãe sumiu no mundo e deixou com o pai. E o Dia das Mães era um dia que a criança se sentia muito chorosa, muito triste. Então, as datas é complicado, né? Datas, mexer com família é muito delicado. Mas faz parte dos parâmetros curriculares. O professor não está inventando isso. E é uma forma de você também criar vínculos entre escola e família. A gente não pode fugir muito disso. Nós precisamos do apoio da família. E nós apoiamos a família. Então, professores e pais devem caminhar juntos. É isso. Sempre que tiver alguma dúvida no comportamento de uma criança, chame o pai, converse com o pai. Não espera a reunião de pais, porque a reunião de pais pode ser tarde demais, é a cada 3 meses, né? Então é isso, que a escola fique atenta, faça algum projeto para levantar, para questionar quem é, quem não é. Depois dos 6 anos, gente, eu tomei remédio, eu tô com sono. É o segundo vídeo que eu faço e abro a boca, perdão, mas eu não tô aguentando. O remédio tá me mandando ir pra cama. Eu preciso fechar um pouquinho meu olho. Mas a escola precisa, né, chamar o pai e a mãe, conhecer essa criança através do pai e a mãe para trabalhar a criança no todo. E já nos 6 anos em diante é o momento da criança saber de onde ela veio. Isso é fato. Não dá para ficar esperando a criança ter 14 anos para falar para ela, olha, você veio de um sêmen, de um óvulo, porque a internet está aí, gente. Se o pai, a mãe e o professor não se adiantar, a internet e a televisão faz a vez. Se for aí algumas emissoras de canal aberto, então vai fazer a vez da pior maneira possível. Então é importante que pai e mãe cheguem na frente e dê orientação. Sejam para aqueles que vieram do sangue ou aqueles que vieram através do amor, do coração. Né? A adoção não tem diferença nenhuma de uma educação, de uma criação com a criança consanguínea. Não tem diferença nenhuma. A única diferença vai ser que chegar na criança e falar, você não veio através do meu corpo, você veio no corpo de uma outra pessoa, porém você veio para ser amada, respeitada e educada por mim, que sou sua mãe e seu pai. Ponto. Não fiquem preocupados com tanto passado da criança, de onde ela veio, detalhar que é como era a mãe, como era o pai, porque se fosse para ela saber a vida dela lá, ela não teria uma segunda chance. Quando vocês adotam uma criança, quando vocês adotam uma criança, vocês, na verdade, estão assumindo o papel de pai e mãe. Então, não tem outro pai e mãe. Pai e mãe é quem adotou. A criança precisa saber que ela veio de outro lugar? Sim, mas não dá muito detalhe. Porque o mais importante, ela já tem pai e mãe, que é aquele que está criando, educando, né?